Antes que houvesse tempo, espaço, luz ou matéria, Jesus já existia. Ele não surgiu em Belém, nem começou a ser quando nasceu da Virgem Maria. A Bíblia nos revela que Jesus é eterno, existente desde antes da fundação do mundo, participando ativamente da criação ao lado do Pai e do Espírito Santo. No Evangelho de João 17:5, Jesus ora dizendo: "E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Essa passagem é uma das mais fortes declarações sobre a pré-existência de Cristo. Ele não só esteve com Deus antes de tudo ser criado, mas também compartilhou da mesma glória divina. Isso significa que ele não foi criado em algum momento do tempo, mas sim que sempre existiu, eternamente coexistindo com o Pai e o Espírito. Jesus é descrito em João 1 como o Verbo, o Logos, aquele que estava com Deus e era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso mostra que ele não é apenas um mensageiro ou profeta, ele é o próprio Criador, a palavra viva de Deus. Ele não apenas testemunhou a criação, ele foi o agente ativo dela. Quando Deus disse "haja luz", era o Verbo em ação, tornando realidade o que estava no coração do Pai. Mesmo antes da criação, Jesus já tinha um plano de amor e redenção para a humanidade. Apocalipse 13:8 nos fala daquele cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que o sacrifício de Cristo não foi um plano improvisado. Foi decidido antes mesmo de Adão existir. A cruz não foi um plano B. Ela sempre foi o plano A. Antes mesmo do primeiro pecado, Jesus já estava determinado a dar sua vida por nós. Esse amor eterno revela que a história da humanidade não é um acaso, mas uma narrativa escrita com propósito. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado do homem. Jesus, como o Cordeiro de Deus, já se oferecia voluntariamente antes do mundo começar, mostrando que a redenção não é uma resposta ao erro, mas a expressão suprema de um amor que antecede o tempo. Além disso, Colossenses 1:16-17 declara: "Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste." Ou seja, Jesus não apenas existia antes de todas as coisas, ele é a razão de todas elas existirem. Tudo o que há, desde os anjos até os menores detalhes da criação, tem sua origem e propósito nele. O universo gira ao redor da vontade e da glória de Cristo. E ainda mais profundo, Hebreus 1:2-3 afirma que Deus nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Portanto, Jesus não é uma criação, ele é o Criador. Ele não é apenas semelhante a Deus, ele é Deus. E ele continua sustentando tudo com o poder da sua palavra. Cada átomo do universo obedece à sua voz. Cada coração que bate, cada estrela que brilha, cada estação que muda, tudo está sob seu comando. Saber que Jesus nos conhecia e nos amava antes de tudo ser criado muda completamente a forma como enxergamos nosso valor e propósito. Ele não só criou o universo, mas também escreveu nossa história com intenção, graça e redenção. Você não é fruto do acaso, mas de um propósito eterno. Antes que você respirasse pela primeira vez, ele já sonhava com você. Antes que o tempo começasse, ele já tinha planos para a sua vida. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não há tempo, dimensão ou realidade onde ele não reine soberano. Isso significa que mesmo nas tempestades da vida, ele continua no controle.
Mesmo quando tudo parece incerto, ele já conhece o fim desde o começo. E mais do que isso, esse Jesus eterno, Criador de todas as coisas, decidiu habitar entre nós. João 1,14 diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade." Ele desceu da sua glória eterna para viver como homem, sentir nossas dores, enfrentar nossas tentações e nos mostrar o caminho de volta para o Pai. Essa é a maior prova de amor já registrada na eternidade. O eterno se tornou temporal. O invisível se tornou visível. O Deus Criador se tornou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tudo isso por você. Portanto, quando você olhar para Jesus, lembre-se, ele não começou em Belém, ele começou nunca. Porque ele é o início, ele é o fundamento de tudo. E esse mesmo Jesus deseja se relacionar com você hoje. Ele quer ser mais do que uma figura histórica. Ele quer ser o centro da sua vida. Seja você quem for e esteja você onde estiver, saiba disso. Antes do universo existir, você já estava no coração de Jesus. E ainda hoje, ele te chama pelo nome. Porque o mesmo amor eterno que o moveu a criar o mundo e a entregar sua vida, é o amor que ele sente por você agora. Esse é o Jesus que existia antes da criação e que ainda hoje reina, ama e transforma vidas. Obrigado por assistir, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.